O reinado de Josias, capítulo 34. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e por 31 anos reinou em Jerusalém. Esse fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. A reforma de Josias. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e aos 12 anos começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos, das imagens de Acera, esculturas e imagens fundidas, e derrubaram diante dele os altares de Baalis, e fez em pedaços as imagens do sol que estavam postas acima. Despedaçou também as imagens de Acera, esculturas e imagens fundidas, e as esmigalhou, e aspergiu o pó sobre as sepulturas dos que lhe tinham oferecido sacrifício. Além disso, queimou os ossos dos sacerdotes sobre seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até Naphtali, nos lugares assolados ao redor. Quando derrubou os altares e as imagens de Acera, quebrando e esmigalhando as esculturas, e tendo destruído todos os ídolos por toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. O livro da lei é achado. E no 18º ano de seu reinado, depois de haver purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maaseias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, chanceler, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Estes vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor e que os levitas, guardas da porta, haviam recolhido da mão de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel e de todo o Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém, e o entregaram nas mãos dos que faziam a obra e que eram administradores na casa do Senhor, os quais o davam aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertar e reparar o templo. Também deram aos carpinteiros e aos construtores para que comprassem pedras de cantaria e madeira para as juntas e para as vigas dos edifícios que os reis de Judá tinham destruído. Estes homens trabalhavam com fidelidade na obra e eram seus administradores. Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, e Zacarias e Messulão dos filhos de Coate, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram entendidos em instrumentos de música. Também estavam sobre os carregadores e eram administradores dos que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas havia escribas, governadores e porteiros. E ao tirar o dinheiro que fora trazido à casa do Senhor, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. E Ilquias disse ao escriba Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e lhe contou o assunto, dizendo: teus servos cumprem tudo o que lhe foi encomendado. Reuniram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos encarregados e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, declarou o escriba Safã ao rei: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã leu nele diante do rei. Logo que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e mandou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que foi achado, porque grande é a ira do Senhor que caiu sobre nós,
porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram a profetisa da mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestes, que morava em Jerusalém, no segundo bairro, e disseram as palavras antes ditas. Ela respondeu: O Senhor Deus de Israel disse assim: Dizei ao varão que vos enviou a mim, que assim disse o Senhor: Eis aqui que trago mal sobre este lugar e sobre seus moradores, todas as maldições que estão escritas no livro que leram diante do rei de Judá, porque me deixaram e ofereceram sacrifícios a outros deuses, provocando-me a ira com todas as obras de suas mãos, porquanto minha ira se derramará sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto ouviste as palavras do livro, e teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, ao ouvir suas palavras sobre este lugar e sobre seus moradores, e te humilhaste diante de mim, e rasgastes tuas vestes, e chorastes em minha presença. Eu também te ouvi, disse o Senhor. Eis que eu te reunirei com teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e teus olhos não verão todo este mal que eu trago sobre este lugar e sobre seus moradores. Eles contaram esta resposta ao rei. A renovação da aliança com o Senhor. Então o rei enviou e reuniu todos os anciões de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os varões de Judá e os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor. E estando o rei de pé em seu lugar, e fez uma aliança diante do Senhor, de andar após o Senhor e de guardar seus mandamentos, seus testemunhos e seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, colocando em prática as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro, e fez que se obrigassem a ela todos que estavam em Jerusalém e em Benjamim. E os moradores de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras dos filhos de Israel e fez com que todos quantos se achavam em Israel servissem ao Senhor seu Deus. Não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais, por todo o tempo que viveram. Josias celebra a Páscoa, capítulo 35. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e sacrificaram a Páscoa no 14º dia do mês primeiro, pois também os sacerdotes em seus ofícios, e os animou ao ministério da casa do Senhor, e disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor. Pôde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais que levá-la nos ombros. Agora serve ao Senhor, vosso Deus, e a seu povo Israel. Preparai-vos segundo as famílias de vossos pais por vossas turmas, como ordenaram Davi, rei de Israel, e Salomão, seu filho. Ocupai vossos postos no santuário segundo os grupos das casas paternas dos levitas, à disposição das famílias de vossos irmãos, os filhos do povo. Sacrificai logo a Páscoa e depois santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, e para que façam conforme a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés.
E o rei Josias deu ovelhas, cordeiros e cabritos dos rebanhos aos do povo em número de 33.000 bois, tudo para a Páscoa, para todos que se achavam presentes. Isso era da fazenda do rei. Também seus príncipes contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. E Uquias, Zacarias e Jeiel, oficiais da casa de Deus, deram aos sacerdotes para celebrar a Páscoa 2.600 ovelhas e 300 bois. Desse modo, Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, e Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, deram aos levitas 5.000 ovelhas e 500 bois para os sacrifícios da Páscoa. Preparado assim o serviço, os sacerdotes puseram-se em seus cargos e os levitas em suas turmas, conforme ao mandamento do rei, e sacrificaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas, e os levitas esfolavam o sacrifício. Logo tomaram do holocausto para os darem conforme as divisões das famílias do povo, a fim de oferecer ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim tomaram dos bois. E assaram a Páscoa no fogo conforme a ordem, mas o que fora sacrificado, eles cozeram em panelas, caldeiras e caldeirões, e prontamente repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para eles mesmos e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, estiveram ocupados até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso os levitas prepararam para si mesmos e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam em seus postos segundo o mandado de Davi e de Asaf, e de Emã e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros estavam a cada porta, e não era necessário que se desviassem de seu ministério, porque seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim foi preparado todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel que estavam ali celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa solene dos pães sem fermento durante 7 dias. Nunca se celebrará uma Páscoa assim em Israel desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrou a Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes levitas e todo o Judá e Israel, que ali se acharam juntamente com os moradores de Jerusalém. Essa Páscoa foi celebrada no ano 18º do reinado de Josias. A morte de Josias. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, Neco, rei do Egito, subiu para guerrear contra Carquemins, junto a Eufrates. Josias saiu ao encontro dele. Neco lhe enviou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, o rei de Judá? Não tenho contra ti hoje, senão contra a casa que me faz guerra. Deus me disse que eu me apressasse. Deixa de te apores a Deus, que é comigo, não seja que ele te destrua. Porém, Josias não se retirou, mas se disfarçou para atacá-lo, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, e foi combatê-lo no campo de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro e o puseram em um segundo carro que tinha e o trouxeram a Jerusalém, onde morreu. Eles o sepultaram nos sepulcros de seus pais e de todo Judá e Jerusalém. Tomaram luto por Josias.
Jeremias fez uma lamentação em memória de Josias. Todos os cantores e cantoras recitam essas lamentações sobre Josias até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, as quais estão escritas no livro de Lamentações. Os mais feitos de Josias e suas obras piedosas, conforme está escrito na lei do Senhor, e seus feitos, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. O reinado e o destronamento de Joacás. Capítulo 36. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. O rei do Egito o despôs em Jerusalém e condenou a terra a pagar cerca de 3,5 toneladas de prata e 34 quilos de ouro. E o rei do Egito pôs a Elaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Joaquim, mas a seu irmão Joacás tomou Neco e levou-o para o Egito. O reinado de Joaquim. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e por 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu contra ele e o levou para a Babilônia amarrado com cadeias. Também Nabucodonosor levou os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia e pô-los em seu templo em Babilônia. Os demais feitos de Joaquim e as abominações que fez e o que se achou nele está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim é levado cativo para a Babilônia. Joaquim tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e por 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. No decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor enviou e mandou que levassem a Babilônia juntamente com os objetos preciosos da casa do Senhor, e constituiu Zedequias, seu parente, rei sobre Judá e Jerusalém. O reinado de Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e por 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra Nabucodonosor, que o jurará por Deus, mas endureceu sua cerviz e tanto se obstinou em seu coração para não se converter ao Senhor Deus de Israel. Também todos os principais sacerdotes e o povo aumentavam suas transgressões segundo todas as abominações das nações, contaminando a casa do Senhor, que ele havia santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais enviou constantemente sua palavra a eles por intermédio de seus mensageiros, porque ele tinha misericórdia de seu povo e do lugar de sua morada. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, burlando-se de seus profetas, até que a ira do Senhor subiu contra seu povo e já não houve mais remédio. O cativeiro de Judá, porque enviou contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens ao fio de espada na casa de seu santuário, e não teve piedade nem do jovem, nem da donzela, do velho ou do decrépito. A todos entregou-os em suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei e de seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém,
e queimaram a fogo todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos preciosos. Os que escaparam da espada foram levados cativos para a Babilônia, onde foram escravos dele e de seus filhos, até que veio o reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra pagou seus sábados, todo o tempo de sua desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. O decreto de Ciro, rei da Pérsia. Mas no primeiro ano de Ciro, rei dos persas, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez apregoar de palavra e também por escrito por todo o seu reino, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e me mandou-lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem de vós pertença a seu povo, que suba e seja o Senhor seu Deus com ele.